Vou compartilhar aqui com vocês também a minha tela, né, para que a gente possa, então, darmos início. E vamos falar um pouquinho, né, um pouquinho mais de sistemas operacionais. Eu peço desculpas se vocês estão ouvindo um barulho aí ao fundo, eu moro aqui do lado de uma escola e o pessoal está ensaiando a fanfarra hoje. Então, né, vai ser meio tenso um pouco aqui, mas acho que vai dar tudo certo. Bom, então vamos lá. Uma das coisas que a gente estava comentando, né, aqui, eu vou só voltar um pouquinho para que todos, e para também já dar um start, né, um início aí. A gente estava falando o quê? Os sistemas operacionais antigos, né, isso lá de 1900 e bolinha, né, quando a gente usava o quê? O MS-DOS. E o que pouca gente sabe é que o MS-DOS, na época, ele foi criado pela Microsoft, tá? Mas numa parceria com a Apple. Então a Apple tinha, pelo menos a parte conceitual, né? O Bill Gates pegou e meio que surrupiou isso, né, da Apple. Na época fez lá uma cópia, um backup de segurança ali dessas informações, né? Então ele acabou desenvolvendo aí o MS-DOS e depois trouxe isso para o conceito do Windows e assim foi evoluindo. Mas nessa época, né, 1990, por aí, a gente tinha como sistema operacional o MS-DOS. Obviamente, tudo era em prompt de comando, tá? Era tudo linha de comando, não existia uma interface gráfica para isso, né? Tanto que os monitores, né, tela azul, verde, né, e tudo mais, aqueles monitorzão de tubo. E a gente usava o quê? Tinha Windows? Tinha. Tinha a versão 3.1 do Windows. E, na verdade, ele não era um sistema operacional, ele era mais um organizador, né, de programas. Aí a gente começou a ter a primeira cara, a primeira interface gráfica com relação a isso, né? E aí, então, com o passar dos anos, o Windows foi se transformando. Aí a gente chegou, né, acho que a grande transformação aí foi o Windows 95. Mas o que que aconteceu nessa mudança do Windows 95? A gente passou a ter um kernel um pouquinho melhorado do que do MS-DOS, mas o Windows 95 ele ainda rodava em cima do MS-DOS, ou seja, ele rodava em cima do DOS. O sistema operacional, mesmo a gente tendo o Windows 95, e falava-se, né, não, o sistema operacional Windows 95. Na verdade, era a interface, né, visual, que era do Windows 95. E o que que acontecia? Por baixo, por trás dessa interface, ainda existia o quê? O MS-DOS. Tanto que nós tínhamos, né, essa parte de trabalhar com arquivos, tá? Nós tínhamos o quê? A gente podia ter nomes de arquivos, e a gente também vai entrar nessa parte de gerenciamento de arquivos no sistema operacional, nomes com 8 caracteres, mais 3 caracteres do quê? Da extensão. Então, eu não podia passar de 8 caracteres. Então, o nome do arquivo, por exemplo, né, digamos lá, pasta.txt. A parte inicial do nome não podia passar de 8 caracteres. Ele não aceitava, tá? Ele não permitia isso. A gente passou a ter uma mudança que, na verdade, era uma emulação a partir do Windows 98. O que acontecia no Windows 98? Passou-se a permitir arquivos com até 256 caracteres. Só que no Windows 98 ainda, a gente tinha o quê? Uma boa parte do DOS gerenciando o sistema operacional. Tá? O sistema operacional ainda estava baseado no DOS. Então, se a gente entrasse, por exemplo, no Windows, né, no Windows Explorer, né,
no meu computador, que gerenciava os arquivos dentro do sistema Windows 98, 95, no 98, na verdade. Quando o nome passava de 8 caracteres, que era o padrão, né, gerenciado pelo DOS, aparecia lá os caracteres e no final aparecia um número 1. Isso daqui simbolizava que o nome do arquivo ainda era maior que 8 caracteres. Então isso era uma forma, né, da gente conseguir dar nomes maiores, nomes mais significativos para os arquivos, só que era algo virtual, algo emulado por causa do DOS que nós tínhamos aqui. Tá? Então a gente se deparava com isso. Né? No Windows, salvo engano, isso mudou-se no Windows 98 SE, que foi uma versão melhorada do Windows 98, e a gente passou aí depois do Windows 98, aí passamos, obviamente, por um momento meio tenso, né, que foi o Windows Millennium, o ME, que foi, nossa, uma perdição, e depois chegou o quê? O XP. Então, do XP a gente teve aí uma grande evolução. Aí passamos a ter mesmo nomes de arquivos até maior que 256 caracteres, porque no XP passou-se a ter um gerenciamento diferente, tá? De toda essa parte do sistema de arquivos. Então, pessoal, foi sendo o quê? Uma grande evolução, né, que a gente foi tendo aí com relação aos sistemas operacionais. Da mesma forma que a gente teve isso, tá? E eu estou falando aqui, por exemplo, de Windows, né? A gente também passou por isso eu vou colocar aqui, né, o Linux como sistema operacional. Por quê? O Linux ele surgiu do nada. O Travel Linux, né, que foi o criador aí do Linux, do kernel do Linux, que na verdade, né, a gente tem que considerar que o quê? O kernel, que é o centro, né, do sistema operacional, na verdade, ele vem de onde? Ele vem do sistema operacional Unix, que era um sistema operacional de grande porte, né, para computadores de grande porte. Então, o Travel Linux pegou o quê? Pegou o sistema operacional Unix e adaptou ele e criou-se um kernel para o quê? Para microcomputadores. Tá? Ele fez essa mudança, ele fez essa adaptação. Pelo Linux ser de código livre, né, de código aberto, ou seja, né, a gente pode até colocar aqui, né, um open source. O que aconteceu? Passou-se a surgir as distribuições. Então, quando a gente pensa no Ubuntu, né, no Debian, a gente está pensando em quê? Em distribuições Linux. O kernel continua um que foi criado lá por Travel Linux. Mas a distribuição envolve o quê? Melhorias nesse kernel. Tá? Então, quando o Linux surgiu, e talvez alguns até se lembrem disso, ele era um sistema operacional, e continua, obviamente, um sistema operacional gratuito. Né? Ou seja, ele é free. Só que naquela época, lá, com o surgimento dele, o pessoal, como que surgiram tantas distribuições? Porque o pessoal vendia o quê? Os cursos para poder trabalhar no Linux. Tá? Então a gente tinha o quê? Por exemplo, eu vou criar uma distribuição Linux. Sei lá, vou dar o nome lá de sucesso. Pronto. O que acontece? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu vou vender treinamento para que os usuários possam aproveitar o melhor do que? Da distribuição sucesso. Como configurar um servidor relacionado a isso, dentre outros fatores. Então, o pessoal ganha dinheiro, inclusive até hoje, com o quê? Com treinamento, com cursos, com melhorias, né? No contexto geral do sistema operacional, com novas implementações e também com o quê? Com financiamentos.
Ou seja, doações, né? Não financiamentos. Vamos pensar aqui, ó, doações que ajudam, né, o pessoal a manter, obviamente, o sistema operacional open source. Bom, claro que quando a gente pensa em sistemas operacionais, o que a gente trata? Bom, todos vão seguir o mesmo padrão? Sim, na teoria todos vão ter, pensando num alto nível, as mesmas funcionalidades. Por quê? Porque ele tem que gerenciar todo o hardware que nós temos aí, tá? Aí, o que acontece? Nós vamos pensar, então, num hardware, né, aonde a gente vai ter o quê? Um ou mais processadores. Hoje a gente consegue ter aqui uma infinidade de processadores, né? Porque vai depender, obviamente, da placa-mãe que está gerenciando isso, do tipo de processador que a gente tem, né? E também temos o quê? Algo hoje chamado de virtual, né? Que são processadores virtualizados. Mas a gente precisa, ou melhor, processadores não, desculpa. São núcleos virtualizados que são gerenciados por núcleos físicos dentro do processador. Precisamos também gerenciar o quê? Memória, os nossos discos, os nossos periféricos, tá? E aí entra o quê? Tudo que está ligado aonde? A nossa CPU, tá? E aí, pessoal, vem um detalhe, né? É... E talvez isso aqui eu já até corrigindo, né? Não exatamente só a nossa CPU, mas aonde? Ao nosso gabinete. Porque a gente tem que fazer jus. Quando nós temos o quê? Um desktop ou um notebook, o notebook a gente tem uma série de coisas ligadas a ele que estão interna ali em tamanho menor. Mas quando nós temos um desktop, nós temos dele o quê? A placa-mãe, as memórias, um HD, tá? Só que tudo é ligado através do gabinete. Tá? Então, lá atrás a gente chamava o gabinete de CPU, tá? Ou seja, de unidade central de processamento, né? Onde todo o processamento acontece, onde todo o gerenciamento acontece. Mas, na verdade, o que a gente tem, né, de grande ali, no caso dos desktops, a gente tem o quê? O gabinete. E a unidade central de processamento, ou seja, a nossa CPU, ela está aonde? Lá na placa-mãe, tá? Ela é um conjunto de componentes que estão ali na placa-mãe, associado onde? Ao processador. Tá? Então a gente tem, né, esse contexto. Então vamos pensar assim, quando a gente se referir à torre, né, a gente vai chamar o quê? De gabinete. Quando a gente pensar ali no processador e tudo que está ligado na placa-mãe, na região do processador, a gente vai pensar naquilo ali como sendo o quê? A nossa CPU, tá? E é claro, é a CPU que vai gerenciar, né, os nossos periféricos. E como tudo isso vai funcionar? Como tudo isso vai ser tratado? Como tudo isso vai ser gerenciado? Então, nós temos o quê? Dispositivos de saída, né, o nosso monitor, uma impressora é um dispositivo de saída, o nosso HD, um dispositivo de entrada e saída, por quê? Porque a gente grava arquivos nele e lê arquivos dele, tá? A memória é onde temporariamente os arquivos estão lá para a gente trabalhar, e claro, não podemos esquecer o quê? Teclado e o mouse. Pessoal, existem muito mais periféricos, tá? Por exemplo, eu estou aqui, né, escrevendo na tela, eu tenho um periférico aqui ligado ao meu gabinete, que é uma mesa, tá? Então, eu estou usando aqui como se fosse um mouse, mas é uma mesa que eu tenho ligada aqui. Então, né, a minha unidade central de processamento, a minha CPU, também está gerenciando o quê? A entrada da mesa, né? A linha, eu venho aqui embaixo, né, troco, né, de caneta para apontador, eu vou gerenciando
né, o que eu tenho aqui para poder estar trabalhando. Então, isso também é um dispositivo de entrada. E a gente vai estar tratando, né, sempre essas informações e vai estar gerenciando tudo isso. Claro que todo esse processo de comunicação que nós temos aqui, ele é gerenciado pelo quê? Pela nossa CPU, tá? Que está ligado a tudo isso. Bom, então, toda vez que a gente pensar, né, em todos esses componentes físicos que nós temos aqui, nós precisamos do quê? Nós precisamos de software, de programas para poder fazer o quê? Organizar o processador, gerir a memória, manipular arquivos, trazer as coisas para serem exibidas no monitor, né? Receber linha de comando, receber o acesso do teclado, do mouse. Então, todo esse universo que a gente tem aqui, ele está sendo gerenciado por quê? Por um software, ou por N softwares. Por quê? O sistema operacional é um conjunto de software, um conjunto de arquivos, né, que estão fazendo o quê? Gerenciando, né, esse arcabouço de informações, né, que nós temos aqui. Então a gente precisa ter isso, e o sistema operacional vem para gerir isso. Independente do sistema operacional que a gente está utilizando, Windows, Linux, Unix, né, Android, iOS, por quê? Porque o nosso smartphone, ele também é, né, um hardware que está processando dados. Quando eu falei há pouco que a gente estava conversando ali nos bastidores sobre a primeira máquina que eu comprei lá em 1993, né? Ela tinha um processador, tinha um HD, né? Tinha memória, que não chega nem perto do que nós temos hoje dentro do nosso smartphone. Tá? Hoje, a gente pegar um smartphone, nós temos uma capacidade muito grande de processamento. Por isso que a gente cada vez mais está fazendo o quê? Desenvolvendo software para smartphone, né? Ou seja, desenvolvendo mobile para dispositivos móveis. E é claro, né, a gente tem que entender todo esse funcionamento aqui para que a gente possa também pensar num software que vai aproveitar ao máximo os recursos de hardware que nós temos e gerenciar isso da melhor forma. Tá? Ah, mas o sistema operacional não cuida disso? Sim. O sistema operacional, ele faz o quê? O gerenciamento do hardware com o software que a gente está utilizando. Mas tudo isso, existe uma série de outros processos que estão acontecendo ali. Pessoal, hoje, né, uma das coisas que a gente tem que pensar, que a gente vê, como é que a impressora funciona? A impressora tem um driver. A placa de áudio, né, e a placa de vídeo, principalmente, vamos pensar aqui, ó, vídeo e áudio, né, principalmente os aficionados ali, por quê? Por games. Nós temos hoje uma infinidade de placas de vídeo e placas de áudio. Espera aí, eu posso, né, como eu já comentei também, criar um sistema operacional aonde a gente vai ter tudo isso embutido? Gente, seria praticamente impossível isso. Por quê? Quantos fabricantes de placas de áudio eu tenho? Quantos fabricantes de placa de vídeo eu tenho? Quantos fabricantes de placas de rede eu tenho? Né? É uma infinidade que a gente tem ali. E quantos modelos eu tenho? Né? E tudo isso, obviamente, a gente usa o quê? Um driver, que é um software que faz o quê? Eu vou ter o quê? O SO, vou ter aqui o hardware, e vou ter no meio do caminho, o SO não consegue conversar diretamente com o hardware sozinho. Aqui no meio do caminho eu vou ter o quê? O que a gente chama de driver. O que o driver vai fazer? Ele vai traduzir o que o SO está mandando para o hardware e, consequentemente, o que o hardware está mandando para o SO de retorno. Então, é o driver que permite essa conexão. Se a gente pensar um pouquinho mais atrás,
né? Nós tínhamos que, bom, beleza, independente do sistema operacional, instalei, formatei o meu computador, instalei o sistema operacional. Peraí, eu tenho uma placa de áudio. O que eu tenho que fazer? Instalar essa placa. Eu tenho que instalar o driver dela. Eu tenho uma placa de vídeo, eu tenho que instalar o drive da placa de vídeo. Por quê? Porque nós não tínhamos ainda a tecnologia plug and play. Ou seja, plugou, funcionou. Né? Plugou, tá ok. Ou seja, conectou, tá funcionando. Isso passou-se a ter, né? E é bem recente essa tecnologia. Que hoje, o que, que acontece? O, o sistema operacional, se você tem a placa, né? Uma placa de áudio, uma placa de vídeo, dependendo do modelo, você instalou o sistema operacional, ele automaticamente reconhece esse modelo de placa. Por quê? Porque a hora que ele estava fazendo a instalação, ele já traz alguns drivers, tá, para reconhecer aquela placa. Mas tudo isso é o quê? É externo ao sistema operacional. Tá? O mesmo acontece com o quê? Com alguns monitores, impressoras principalmente. Tá? HDs, a gente tem um software para gerenciar o HD, mas a gente quase não usa, né? Porque o Windows também trata isso. Né? E alguns dispositivos externos também. Por exemplo, a mesa que eu estou usando aqui, eu tive que instalar um driver dela. Por quê? Porque o Windows não tinha esse driver, nem na base de dados dele, para poder fazer isso. Tá? Então a gente tem que ir gerenciando isso. Então, hoje está muito mais fácil, com certeza. Né? Formatamos a máquina, instalamos o Windows, instalamos uma distribuição Linux. Praticamente ele já vai reconhecer aí boa parte dos drivers, né, do hardware que nós temos, e se não reconhecer todos, vão ser pouquíssimos para a gente estar fazendo essa inclusão. Tá? Então, o sistema operacional vem para gerir e gerenciar tudo isso. Né? Então, vai gerar e vai gerir, né? Obviamente, nosso sistema operacional controlando tudo isso. Bom, o sistema operacional, pessoal, como eu disse, ele está aqui no meio, fazendo o quê? A conversa com o que a gente tem do hardware com os aplicativos que a gente tem. Inclusive, né, o quê? Os próprios arquivos, né, do sistema operacional que estão aqui, ó. Nós temos uma faixa aqui. Então, o sistema operacional está fazendo o quê? Essa ponte. E é claro, vamos ter o quê? Vários usuários que podem estar utilizando, obviamente, os aplicativos aqui que nós temos, vão estar conversando diretamente com isso. Pessoal, o sistema operacional, como a gente já discutiu, parte importantíssima para gerir tudo isso. E ele sabe fazer o quê? Distinguir cada usuário. Tanto que toda máquina que a gente tem, tá? Inclusive até no smartphone de vocês, a gente sempre vai ter o quê? Dois usuários, dois users. Um vai ser o usuário de sistema e o outro, nós, meros usuários. Tá? Então a gente vai ter essas duas opções. E ele vai distinguir, né, os aplicativos que estão sendo utilizados e gerenciados para o sistema e, consequentemente, para o usuário. Tá? Muitas vezes a gente se depara hoje com o quê? Algumas coisas que a gente vai fazer, principalmente no Windows, ele fica fazendo o quê? Pedindo permissão. Por quê? Porque o usuário, né, além de ser uma questão de segurança, ele também tem restrições para o que ele pode fazer com relação aos aplicativos e com o que vai impactar aqui no sistema operacional. Então, a gente vai ter que ter essa tratativa, vai ter que ter esse gerenciamento de uma forma mais tranquila. Tá? Então, ele vai estar aqui justamente gerenciando tudo isso. E como eu disse, o sistema operacional fazendo o gerenciamento dessa ponte. Tá? Então, por exemplo, a gente pode ter compiladores, que vai vir de usuários, editor de texto, né? Ou seja, um prompt de comando, uma interface gráfica,
um servidor de banco de dados. Tudo isso daqui é aplicativo. Tudo que a gente instala no nosso computador, no nosso smartphone, ele passa a ser o quê? Um aplicativo. E, consequentemente, tudo isso daqui, no final, se resume aonde? Em processos. Tá? Por quê? O sistema operacional vai gerir e vai gerenciar esses processos que estão aonde? Em execução, obviamente, no computador. Tá? Então, mais uma função aí, além de ponte entre o hardware, né, e o que a gente está usando, ele vai também gerenciar esses processos, gerenciar esses aplicativos, quanto principalmente ao quê? A sua execução e aos recursos que ele usa. Tá? Nós temos também que pensar onde? Recursos. O que são esses recursos? Dispositivos de entrada e saída. Ora, eu estou usando aqui, agora, na minha máquina, tá? Enquanto eu estou fazendo essa aula, vou falar só de dispositivos de entrada e saída. Um teclado, um mouse, a mesa digitalizadora, 2 monitores, tá? A placa de rede. Por quê? Porque nós temos uma comunicação, né, externa, a placa de áudio e, consequentemente, uma placa de vídeo. Né? E isso, obviamente, falando de dispositivos de entrada e saída. Se a gente for pensar com questões de processos, a gente vai estar utilizando muito mais. Tá? Vamos ter uma infinidade bem grande aí, né, de processos que a gente vai estar gerenciando aí. Então, né, o sistema operacional também vai gerenciar os usuários, como eu havia mencionado. Ele vai fazer essa separação, tá, do que cada usuário está fazendo. Por isso que eu disse que ele faz um tratamento diferenciado para processos de sistemas e processo de usuários. Processo de sistemas sempre vai ter o quê? Uma maior prioridade de execução. Por quê? Porque são processos que fazem o quê? O sistema operacional funcionar. Né? E os de usuário é mais o quê? Uma interação nossa que a gente está tendo. Podemos mudar a prioridade desses processos? Sim. Mas aí a gente vai ter que fazer isso ou via software ou configuração. E detalhe, quando o processo já estiver carregado, já estiver em execução, tá? Que a gente consegue fazer esse gerenciamento, ok? E aí, é claro, né? Como eu disse, a gente vai ter o modo usuário e o modo núcleo, que é o modo do sistema. O modo núcleo vai gerir o quê? O sistema operacional. O modo de usuário, ele vai gerir a parte do sistema operacional, o sistema de aplicativos e os aplicativos, né, e os usuários que estão conectados aqui. Então a gente vai ter essas duas distinções, né? O modo núcleo gerando aí o sistema operacional como um todo, né? Ou o modo kernel, né, que a gente tem aqui, para poder estar gerindo, né, toda essa parte. Mas, né, todo o sistema operacional no modo núcleo, ou no kernel, vai estar gerindo o quê? O nosso hardware. Professor, eu como usuário, né? Digamos que eu vou pegar o usuário 1 aqui, ele teria que passar por onde? Pelos programas, passar pelo sistema operacional e depois chegar no hardware. Eu consigo simplesmente dar a volta e vir direto aqui para o hardware? Não, tá? A gente vai ter que fazer toda essa linha de processo para chegar aqui. É necessário, a gente precisa, né, gerir, né, essas informações, gerir essa parte do processo. Então a gente vai ter que passar pelo sistema operacional para poder chegar até o hardware. Fato. Tá? Tenham sempre isso em mente. Ok? Bom, e aí, claro, né, quando a gente pensa em sistemas operacionais, a gente vai estar o quê?
Ou a gente vai trabalhar com prompt de comando, um shell. Isso daqui pensando, né, lá atrás, mas a gente não usa mais isso hoje. Usa. Em servers, a gente vai basicamente trabalhar com o quê? Prompt de comando. Nós, usuários, né, vamos estar usando o quê? Uma interface gráfica. Por quê? Porque é algo mais amigável, né, mais simples da gente trabalhar. Nós precisamos estar memorizando comandos, né, para estar digitando aqui. Por exemplo, hoje, se eu quero abrir um arquivo, melhor, se eu quero acessar um diretório que tem no meu computador, eu venho aqui na interface gráfica, vou lá, abro o meu computador ou Windows Explorer e automaticamente eu já chego aonde? Na minha relação ali de diretórios e de arquivos. Beleza, eu já estou lá. Consequentemente, se eu quiser mudar isso, o que eu vou fazendo? Eu simplesmente vou dando duplo clique na pasta, ele vai abrindo as pastas, os diretórios, e eu vou conseguir, obviamente, acessando os arquivos. Se eu fosse usar o modo shell ou prompt de comando, eu teria que digitar, por exemplo, cd e a pasta ou o diretório que eu quero acessar. Aí eu dou o quê? Enter. Aí, ao invés de aparecer, por exemplo, c dois pontos barra, vai aparecer c dois pontos barra pasta. Mas é a pasta que eu quero? Não, tem uma pasta que eu tenho que entrar ainda. Então, cd, né, a outra pasta, enter, e assim sucessivamente até eu chegar ao arquivo. Se eu quero copiar um arquivo, a interface gráfica, Ctrl C, copio o arquivo, Ctrl V, colo. Aqui, na unidade, no shell, eu tenho que usar o quê? O copy, né? Copiar o arquivo X para A. Então, eu tenho que falar o arquivo de origem e o arquivo de destino. Então, notem que quando a gente pensa em trabalhar no modo shell, nós temos o quê? Uma dificuldade. É possível? É. Antigamente a gente só trabalhava no modo shell, mas é mais trabalhoso. Demora mais para a gente chegar e executar uma determinada tarefa do que na interface gráfica. Por isso é que quando a gente pensa em usuário, que o usuário busca? Uma interface amigável para que ele possa estar gerindo os programas que ele está usando. Tá? Então, isso vai fazer parte do quê? Dessa interface gráfica que o sistema operacional está provendo para o usuário. Né? Hoje, basicamente, tanto o Windows quanto as distribuições Linux, nós temos uma interface gráfica. Então, o Linux, que antes não pensava muito nessa parte de gráfica, ele trabalhava basicamente com Shell, hoje ele busca o quê? Ele busca uma interface gráfica. Por quê? Porque ele quer concorrer com o Windows e, consequentemente, ganhar mais seguidores. Tá? Então, a gente vai ter um ambiente gráfico para poder estar utilizando. O que facilita? Sim. Quanto? Muito. Enormemente. Né? Para a gente, usuário, é muito mais rápido você fazer o trabalho numa interface gráfica, porque ele está lá digitando prompt de comando. Às vezes, dependendo do que a gente for fazer, compensa o quê? O prompt de comando. Principalmente no que diz respeito a algumas coisas de permissões. Tá? Então a gente tem que trabalhar com isso. Ok? Bom, e é claro, né? Aí a gente vai ter essa configuração, né? Ó, o nosso hardware. Aqui nós temos o quê? Uma interface feia, o nosso sistema operacional, uma bela interface e os nossos programas, ou seja, os nossos aplicativos. Por que que isso daqui é uma interface feia? Pessoal, a comunicação do SO com o hardware não precisa ser bonita, não precisa ser bela. Isso aqui é linha de comando, é 0 e 1, sempre 0 e 1. Quem? E eu vou deixar aí uma curiosidade para vocês. Se vocês olharem aí no computador de vocês, vocês vão ter alguns arquivos com extensão exe. Né? Por exemplo, sei lá, jogo
.exe. A gente pode ter também, por exemplo, o Word.exe, que é o aplicativo do Word para a gente fazer o quê? Digitar texto. Bloco de notas.exe. Todo arquivo exe é um arquivo executável. Por isso que é exe, de executável, de executable, né? É justamente nessa interface aqui, por ser feia, se a gente pegar um arquivo executável e abrir ele num bloco de notas, por exemplo, ou seja, ou em qualquer editor de texto, a gente vai ver um monte de caracteres estranhos. A gente não vai ver um texto bonitinho, corrido, né? Loja. Não, a gente vai ver caracteres, naipes do baralho, né? C Sharp, cifrão. A gente vai ver um negócio muito doido. Por quê? Porque o exe é uma linguagem é um programa, um arquivo compilado, aonde o sistema operacional entende ele. Então, essa interface feia aqui é justamente algo que o sistema operacional entende para poder conversar com o hardware. E para nós, não importa que tudo isso é complexo, é difícil. O que importa para a gente é ter o quê? Uma interface amigável para que a gente possa estar trabalhando com esse sistema operacional, para que a gente possa estar gerenciando isso. Tá? Então, a gente vai se passar e vai ter, né, todo esse contexto. Tá? E aí, né, a gente vai ter o quê? Pensando, né, nessa parte de entrada e saída, alguns dispositivos. E talvez o dispositivo que a gente mais utiliza, tá? E vamos pensar agora, né? Porque aqui nós temos um HD, ou seja, nós temos um disco físico, mecânico. Por que mecânico? Porque a gente tem um braço de leitura, tem um cabeçote, tem um disco fixo aqui, onde o quê? Os arquivos são gravados nisso. Quando a gente pensa num pendrive, o que a gente tem? Ou ainda, né, num SSD, nós temos aqui um disco lógico. Por quê? Ora, eu mostrei aqui, esse, né, esse pequeno, né, smart card aqui, ele é um disco. Né? Se a gente comparar com o HD, que eu também tenho um aqui, né, vocês vão ver aí que tem uma diferença meio grande. E eu estou comparando um HD, né, de notebook, no caso daqui é um HD externo, tá? Mas é um HD que a gente tem aqui, até vou pegar um aqui, que era o HD do meu Note, né? E eu coloquei ele num case transparente, ó. Isso daqui era o HD do meu Note. É um HD mecânico esse, tá? Então, tá aqui, ó. Se a gente olhar aqui, é o eixo onde o disco está fixo para fazer a leitura. Tá? Então, é um processo mecânico de leitura. Quando a gente pega já, parte para um pendrive, né? Vou até pegar um pendrive aqui, ó. A gente passa a ter o quê? Uma gravação diferenciada, uma gravação lógica. Consequentemente, o processo de leitura e gravação, ele passa a ser mais rápido. Tá? Ele passa a ser muito mais rápido no SSD. Por quê? Porque a gente não tem interferência mecânica para poder estar fazendo essa leitura. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um disco, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, eu posso ter um, dois, três, quatro, vai depender do tamanho desse HD, quantos discos eu vou ter. Esse disco é dividido o quê? Em trilhas, e essas trilhas viram setores. Tá? Mas aqui no SSD não é a mesma coisa? Sim, segue o mesmo raciocínio. Né? O SSD, vamos ter aqui, ó, e vamos ter também
os setores onde os arquivos vão ficar gravados. Né? O que acontece de diferente do SSD para o disco mecânico? Ora, se eu estou aqui nesse setor, né, o que vai acontecer? A hora que eu estou gravando aqui e eu tenho que fazer uma busca de uma outra informação que está aqui, o que o braço aqui vai ter que fazer? Ele vai ter que se deslocar para esse setor. Então, ele vai ter que girar o disco, ele vai ter que movimentar o braço até que o cabeçote, que é o que faz a leitura, chegue no setor que eu quero ler. Tá? E quando ele chegou, todo esse tempo, mas é rápido. É rápido, é. Só que é um tempo que você perde para movimentar o cabeçote. Tá? Para movimentar o braço e, consequentemente, fazer a leitura. Então, isso faz com que o disco mecânico seja mais lento que um SSD. Por quê? Quando a gente tem algo lógico, a gente simplesmente, qual que é? Qual que é a trilha, qual que é o setor? O setor 10. Então ele faz o quê? Vai para o setor 10 já diretamente. O processo de leitura e gravação é muito mais rápido. E já aproveitando, pessoal, no disco, quando a gente faz a leitura, né, e a gravação, esse disco ele é dividido em setores, tá? Esse disco vai depender se ele é o quê? FAT16, que a gente nem usa mais, FAT, né, 32, ou NTFS, ou SEXT, usada onde? Mais ou menos no Linux aqui, tá? Para poder estar fazendo a instalação do Linux. Basicamente, hoje a gente trabalha com o NTFS. Por quê? Ele gera os setores mais organizados de uma forma melhor. Tá? Então, se eu for gravar um arquivo e cada setor tem um tamanho, e vai depender, obviamente, do tamanho desse HD, se eu estou gravando um arquivo aqui e esse setor encheu, eu vou para o próximo. Só que digamos que eu ocupei só metade do setor. Então, aqui no setor 1 e 2, eu tenho um arquivo X. Se eu for gerar um arquivo Y, ele não vai começar aqui, ele vai para o próximo setor. Ou seja, se eu tenho um setor de tamanho 10 e eu usei somente um, 9 partes desse setor estão simplesmente inutilizadas. Por quê? Porque eu já tenho um arquivo nesse setor. E eu não consigo gravar 2 arquivos no setor no HD. Tá? Olha, professor, mas se eu não consigo gravar e o arquivo inteiro não cabe num único setor. Existe um registrador, tá? É uma tabela de registro que monta e que guarda como os arquivos estão organizados no setor do HD, tá? Que informa que, hora que eu terminar a leitura desse setor, eu vou ter um ponto de referência para o próximo setor onde esse arquivo continua. Por quê? Se eu for pegar esse arquivo X aqui que eu criei, ele não sobrou essa etapa, mas aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a gravar mais arquivos, então ele encheu. O que ele vai fazer? Ele vai procurar o próximo setor livre, então ele vai colocar aqui. Agora, esse arquivo eu tenho no setor 1, por exemplo, no setor 2 e no setor 4. O 3 está com outro arquivo. Então, notem que ele vai ler 2 setores na sequência e depois vai pular um para ler o outro. Então, isso daqui também é tempo. E quando a gente tem muitos esses arquivos quebrados em setores não, né, sequenciais, a gente fala, né, que o nosso arquivo, o nosso disco está o quê? Fragmentado. Por quê? Os arquivos estão fragmentados. Ou seja, são separados, estão quebrados, mas não quebrados, eles já ficam guardados, já são guardados quebrados, mas eles são guardados fora de sequência. Então, muitas vezes eu vou ter, por exemplo, um arquivo aqui, né? Vou voltar aqui, um arquivo aqui, uma parte do arquivo aqui,
outra parte aqui. Oh, tá difícil. Né? Então eu vou começar a ter uma série, né, de arquivos, vou até que ficar mais longe aqui, ó, separados, inclusive em cilindros diferentes. Então, isso vai representando que estamos com um disco fragmentado. Hoje, praticamente, o sistema operacional consegue fazer o quê? Essa estruturação de fragmentação e gerenciar um pouco melhor isso. Mas antigamente a gente precisava desfragmentar o disco, tá? Então, a gente vai estar tratando isso, né, da melhor forma e vai depender o quê? Do tipo de formatação que a gente vai estar utilizando. Tá? Então, isso vai estar relacionado a FAT16, FAT32, né, NTFS, para formatação. Tá? Então, a gente vai vendo tudo isso. E, é claro, chegamos aonde? A organização do nosso arquivo. Tá? A gente vai ter o quê? Os arquivos com nomes, tá? Claro, documentados, com extensão, como eu mencionei lá no começo. E detalhe, pessoal, a gente tem o quê? Arquivo de informação, e a gente tem o quê? Diretórios barra pastas, que são o quê? Por exemplo, uma pasta, como eu tenho aqui, que é uma pasta de arquivos. Só que quando a gente considera diretórios e arquivos de informação, para o sistema operacional é a mesma coisa. Eles são o quê? Semelhantes. Tá? Eles são semelhantes. A única coisa que muda é a configuração. Por exemplo, um arquivo de informação, ou seja, um arquivo contendo texto, ele está configurado para guardar informações. Um diretório é um arquivo que está preparado para guardar outros arquivos. Tá? Então muda um pequeno parâmetro ali que vai, né, definir qual que vai ser a função, né, do arquivo criado, guardar informação ou guardar outros arquivos. Tá? Então é a única mudança que a gente tem aí. E é claro, né, o arquivo ele tem algumas propriedades. Tá? Então quando a gente pensa em propriedades de arquivos, a gente vai ter o quê? Um nome, um tipo. Né? O que é esse tipo de arquivo? Está sempre muito alinhado à extensão. Ah, é tipo o quê? TXT, é tipo doc, docx, executável, né? Então, tudo isso está alinhado, né, à extensão do arquivo. A gente vai ter um tamanho, o tamanho desse arquivo. A gente vai ter o quê? Algumas informações, né, que a gente vê no Windows, inclusive, ou também no Linux, como data de criação, né, data de alteração. Aí entramos num negócio interessante, permissões, né? O quê? Ah, se esse arquivo é somente leitura, se é um arquivo para poder escrever, se é um arquivo que está bloqueado, se é um arquivo oculto, tá? Então a gente tem as permissões desses arquivos. Então a gente vai ter aqui, para cada arquivo, uma série de informações. Ah, e sem contar que a gente também vai ter o quê? Né? As localizações dos setores que o arquivo está. Por quê? Porque senão eu não consigo ler esse arquivo. Então, ele está onde? O setor 1, 2, 10, 30, 40, 50. Então, a gente vai ter a informação da onde esse arquivo continua gravado no HD. Então, as informações que a gente tem do arquivo que a gente está tratando. Né? Tudo isso está relacionado, está sendo gerenciado nesse ponto. Tá? E, é claro, o sistema operacional ele faz uma leitura, né, distinta desses arquivos. Por exemplo, se eu abrir um arquivo no Word e tentar abrir esse arquivo de novo, ele vai abrir o arquivo? Vai, só que ele vai abrir o arquivo como um padrão, um parâmetro de somente leitura.
onde eu só vou poder ler essas informações e não escrever. Isso está alinhado aonde? As permissões desse arquivo. E essas permissões, elas podem ser momentâneas, como esse exemplo que eu dei de abrir uma segunda vez o arquivo do Word, como elas podem ser definitivas. Então, a gente tem muitos arquivos dentro do nosso sistema operacional que são arquivos ocultos. Mas o que são esses arquivos ocultos? O SO consegue ver. O usuário, não. Por quê? Porque não tem, porque eu estou vendo esse arquivo. A maioria das vezes, os arquivos ocultos, por padrão, são arquivos o quê? De sistema. Que são arquivos que já estão ocultos, por quê? Porque o usuário não pode ver esse arquivo, senão ele vai mexer e depois vai fazer alguma coisa errada. Tá? Então a gente vai ter essa distinção, arquivos ocultos, né, onde o usuário pode ou não ver eles. Também o usuário pode gerar arquivos ocultos. Quem nunca escondeu um arquivo no computador? Você vai lá, usando a interface gráfica, você clica o botão direito em cima do arquivo, vai abrir lá uma tela de permissões e vai ter a opção para você marcar lá, ocultar esse arquivo. A partir do momento que você marcou ocultar esse arquivo, o que vai acontecer? Ele vai ficar escondido. E, consequentemente, outros usuários não vão conseguir estar lendo, estar visualizando esse arquivo e, consequentemente, não vão conseguir ler. Por quê? Porque esse arquivo está, né, simplesmente escondido. Ele está na pasta, por exemplo, mas ele está oculto. Não está visível para todo mundo. Tá? Então, a gente consegue estar gerenciando isso. Tá? Então, além de gerenciar os recursos, o sistema operacional também vai estar fazendo o quê? Gerenciando essa parte de arquivos que estão aqui no nosso HD. Tá? E aí, pessoal, uma das coisas, né, que vai impactar na execução dos nossos programas e para o sistema operacional a gente vai chamar de processos, tá alinhado justamente a essa parte aqui, ó, gerenciar os recursos. Esses recursos são o quê? São recursos de entrada e saída. Espera aí, o sistema operacional também tem que gerenciar isso? Tem, com certeza tem. Por que ele tem que gerenciar isso? Ora, eu tenho um processo, que eu vou chamar aqui de P1, tá? Esse processo, ele vai usar o quê? Ele vai usar, por exemplo, uma impressora, ele vai usar o HD, e ele vai usar um leitor de código de barra. Beleza. O P1, ele fez o quê? Ele entrou aonde? Em execução. O que ele faz aqui? Poxa, eu preciso da impressora, eu preciso do HD, preciso do leitor de código de barra. Ele vai começar, digamos que aqui a impressora seja 1, o HD 2 e o leitor de código de barra 3. Ele vai ter que começar a reservar esses dispositivos, esses recursos. Então ele vem aqui e faz o quê? Pega a impressora. Por quê? A impressora estava disponível. Aí ele vem e pega o HD, porque o HD estava disponível. Só que o código de barras aqui está sendo utilizado pelo processo 2. Ele não consegue usar o leitor de código de barra. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar aonde? Em espera. Ou seja, ele sai de execução e vai para a espera. Só que aí tem um detalhe, ele entrou em espera, mas ele entrou com esses dois recursos guardados para ele. E se algum outro processo
quiser utilizar esses dois recursos, o 1 e o 2 aqui, não vai conseguir. Por quê? Porque o processo 1 guardou ele. Só que o processo 1 não está em execução, ele está em espera. Então, o que, que o gerenciador de recursos aqui faz? Ele vai gerenciando, através de uma tabela, quais são os processos e os recursos que tem disponível. Hora que ele identificar, no caso aqui, ó, o P1, hora que esse gerenciador de recursos identificar que o recurso 1, que é a impressora, o recurso 2, que é o HD, o recurso 3, que é o leitor de código de barra, estão disponíveis, ele pega o processo que estava em espera e volta ele para execução. Por quê? Porque agora o processo já vai entrar em execução tendo os recursos que ele vai utilizar. Tá? Então, com isso, a gente evita o quê? A retenção de recursos. Versões anteriores do sistema operacional, muitas vezes não tinha esse gerenciamento de recursos. Ele simplesmente deixava, né, o processo ficar com o recurso. Só que, por exemplo, o P1 pegou o quê? O recurso 1 e o recurso 2. O P2 pegou o recurso 3. Se nenhum deles soltar ou disponibilizar os recursos, o que, que vai acontecer? Ninguém vai conseguir executar. Porque eles vão ficar sempre retidos. Então, o gerenciador de recursos vem justamente para poder liberar isso. Ah, mas espera aí, professor. Então, se isso está acontecendo aqui, com esses recursos, eu posso considerar que um arquivo docx é um recurso? Posso. Então, se eu tiver já um processo utilizando o docx, o gerenciador de recursos vai liberar ele? Não. Nesse caso, não. Por quê? Ele é um recurso interno, mas é um recurso que, se ele sofrer alteração, o outro processo que já estava utilizando ele não vai reconhecer isso. Não vai reconhecer, né, aquela alteração feita. Então, o P1 usou o ArcDoc, ele não vai conseguir, né, deixar que nenhum outro processo utilize ele. Ele vai conseguir abrir? Vai. Mas de que forma? Tá? Ele vai executar, né, obviamente, somente o docx aqui como leitura e não como gravação. Tá? Ele vai conseguir só ler as informações, mas não vai conseguir gravar. Então, é uma diferença com relação aos recursos de entrada e saída, com relação a recursos de arquivo, de informação. Tá? Então, ele não vai conseguir gerenciar dessa forma. Ele consegue usar, mas ele não consegue estar fazendo alteração. Diferente de um arquivo PDF. Por quê? O arquivo PDF, a maioria das vezes, a gente só lê. Então, ele só vai conseguir fazer o quê? A leitura. Aí, esse arquivo está disponível para todos os processos que quiserem utilizar ele. Por quê? Porque é um arquivo que não vai ser alterado. Tá? Então, a gente tem que ponderar e analisar essa questão, que é o quê? A utilização do arquivo. Tá? Ou melhor, a utilização do recurso quando isso vai ser feito. Beleza? E é claro, né, o recurso aqui que a gente tem, que todos conhecem, que dão mais trabalho, é justamente o que? A nossa impressora. Por que que esse recurso dá trabalho? Ora, a impressora ela pode ser compartilhada? Não, porque a saída dela é o quê? É um valor impresso, é um papel. Se eu compartilhar a impressora e começar a imprimir parte de um texto misturado com partes de outro texto, ou seja, perdeu o quê? O conceito de saída. Eu estou tendo uma saída aqui totalmente errônea. Então,
A impressora é um recurso que fica bloqueado, tá? Até que a impressão termine. É por isso que para gerenciar a impressora nós temos o quê? Um arquivo chamado pool de impressão, ou spooling. Porque todo arquivo que eu mando para impressão, ele vai, antes de chegar na impressora, ele vai ter o que aqui? O pool. E é o pool que vai estar gerenciando, tá, a sequência. Ele vai guardar o arquivo que foi mandado, tá? Só que ele só vai encaminhar um para impressão. Hora que o 1 terminou, beleza, ele pega o quê? O 2, e depois ele pega o 3, e assim por diante, de acordo com a necessidade. Pois não, Regiane? Regiane, bom, a hora que você está muda, a hora que você conseguir falar, a gente vai, tá, ajustando aí. Tá? Então, pessoal, a gente vai conseguindo, né, gerenciar aí da melhor forma toda essa questão. E é claro, né, o arquivo, ele está gravado aonde? No HD, tá? Aí do HD, ele vai diretamente para a impressora? Não, ele vai passar pela memória e, obviamente, sendo gerenciado pelo pool para depois ir para a impressora, tá? Então, a gente vai tratando dessa forma, né, o que a gente está fazendo. E é claro, aqui tem um exemplo, né, desse pooling de impressão. Ó, eu tenho aqui uma série de arquivos que estão na fila. Eu tenho o proprietário, ou seja, quem mandou para impressão, tenho o tamanho, tenho a data e a hora que foi enviado, tenho a quantidade de páginas, e eu tenho a sequência aqui e o status desse arquivo. No caso, eu estou imprimindo aqui o evandro-montenegro.txt do bloco de notas. Hora que terminar o Evandro, ele automaticamente vai ser excluído e vai passar a imprimir o negar acesso, depois a pasta do Windows, depois o número de séries, depois eita elas, depois o livro e assim sucessivamente, até que toda essa lista seja impressa, tá? Então ele vai estar gerenciando e vai estar gerindo, né, esses arquivos. Por que que ele está fazendo isso? Porque a impressora, ela não pode misturar os dados. O HD eu já consigo, tá? Por quê? Porque o HD ele vai lá, grava no setor, aí ele vem, pega um outro arquivo, né? E já grava no outro setor, no outro setor. Aí ele volta, né? E grava o arquivo anterior e assim ele vai, né? Fazendo o processo. Só que isso daqui não vai ser uma saída. Aqui nós temos uma armazenagem, nós temos um dispositivo no HD de entrada e saída, mas ele tem a função de armazenar essas informações e tratar essas informações da melhor forma, tá? Então, a gente vai ter o sistema operacional gerenciando todos esses recursos que a gente tem aí para poder estar utilizando, ok? Bom, aqui um exemplo, né? Eu tenho uma placa-mãe aqui, né, que vocês podem ver, né? Aqui tá escondidinho aqui, estaria o nosso processador, aqui a memória, né? Então, não, melhor, aqui a nossa memória, a gente vai ter o gerenciamento, aqui onde a gente vai espetar a placa de áudio, placa de vídeo, placa de rede, tá? Então a gente vai tratando tudo isso. Aqui estão os cabos de alimentação, aqui está a bateria dela, né? E a partir daí a gente tem o quê? Os recursos que a gente está utilizando. Beleza, Ailton, sem problemas. Depois vou disponibilizar lá a gravação, tá ok? A gente vai gerenciando todos esses recursos. E é claro, pessoal, que isso daqui, tá?
ele está sendo colocado em processamento. Ó, eu tenho o PowerPoint, eu tenho um browser e aqui o Inamp, que é um reprodutor de música. Né? Hoje a gente usa o quê? O Spotify, mas antigamente a gente usava o Inamp. Então, eu posso ter aqui, ó, processo 1, processo 2, processo 3. Né? Beleza. O processo 1 está utilizando, o processo 3 está utilizando alguns recursos. O processo 2 também alguns recursos. O processo 3 também vai estar utilizando alguns recursos. E eu tenho aqui o processador. Se esses processos estão abertos, eles já foram o quê? Iniciados. Então, o primeiro estágio do processo é iniciar. Está iniciado, beleza. Vai chegar um momento que ele vai fazer o quê? Entrar em execução. Vai chegar um momento, como a gente tem um ciclo no processador, e a gente já discutiu tudo isso, que ele vai ficar em espera. Vai chegar um momento, quando ele precisar de um recurso, que ele vai estar o quê? Interrompido. E vai chegar um momento que ele está o quê? Finalizado. Por que finalizado? Porque a execução dele já parou. Então, o processo, ele é o quê? Iniciado, ele entra em execução, ele pode entrar em espera ou ser interrompido. Se ele for interrompido, a hora que o que ele estava esperando de recurso estiver disponível, ele vai fazer o quê? Entrar em espera. Porque ele vai sair do status de interrompido. Saiu do status de interrompido, o que vai acontecer? Ele vai para a espera, e de espera ele vai ficar aqui, ó, em espera, em execução, né? Execução, espera, até que ele seja o quê? Finalizado. Quando que um processo vai ser finalizado? Quando ele parou, quando ele cumpriu com todas as suas tarefas. Tá, mas então todo processo é finalizado? Alguns processos são finalizados na hora que a gente faz o quê? Desliga a máquina. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui o Inamp, ele vai ser finalizado quando? Quando eu fechar ele. Então, eu fechei o processo, ele sai de execução ou de espera e vai para finalizado. O navegador vai ser finalizado quando? Quando eu fechar ele. O PowerPoint, quando eu fechar ele. Tá? Ah, o sistema lá de gerenciamento de recursos vai fechar quando? Ele vai ficar finalizado quando? Quando eu desligar a máquina. Por quê? Porque enquanto não desligar a máquina, ele vai ter que estar aqui fazendo o quê? Gerenciando os processos. Ele vai ter que estar gerenciando tudo isso. É necessário que ele esteja gerenciando essa parte. Tá? Por quê? Porque senão vai acontecer algum problema. Tá? E a gente não, o sistema operacional, a intenção dele é fazer o quê? Manter, né, todos os processos, ou seja, manter o hardware, o computador funcionando. Então ele tem que ter todas essas informações. Tá? Ele tem que estar gerindo isso da melhor forma e se mantendo, né, sempre ativo. E esse ciclo aqui, pessoal, que eu mencionei para vocês, né, é o ciclo que vai acontecer e acontece sempre. Ah, mas e se eu tiver, por exemplo, 3 núcleos? Núcleo 1, núcleo 2 e núcleo 3. Eu vou ter esse ciclo aqui, esse gráfico, em cada um dos núcleos. Ah, professor, não vou ter um só para todos? Não. Porque cada núcleo vai ter o quê?
o seu escalonador, que é o quê? É um algoritmo que vai colocar os processos para execução ou para espera, ou interromper ele. Então, o escalonador gerencia quais são os processos que estão em execução e quando eles vão sair de execução. E aí existem vários tipos de escalonador, tá? Então, por exemplo, um deles, por ordem de chegada. Ah, o processo 1 chegou primeiro, então já entra em execução. Vai executar quanto? 2 ciclos. O processo 2 chegou na sequência, entra em execução. Vai executar quanto? 4 ciclos. O processo 3 chegou, entra em execução. Vai executar quanto? 6 ciclos. No caso aqui, ele está dessa forma: P1, depois vem o P2, depois vem o P3. A hora que o P3 sair, se eu tiver só 2 processos, o que ele vai fazer? Voltar para P1. P2, P3, volta para P1. Aí chegou o quê? Digamos aqui que veio o P4. O que ele vai fazer? P1, P2, P3, P4, P1 novamente. E aqui vai ter o quê? O tempo de execução desse processo, que é justamente, né, essa parte aqui que o processo está em execução. Claro, esse é um escalonador por ordem de chegada. Eu posso ter um escalonador por prioridade. Eu posso ter um outro escalonador por quantidade de execução. Quantas vezes o processo executou? Então, eu vou dar prioridade para o processo que executa mais. Eu posso ter um aqui por prioridade de tempo de execução. Olha, se eu usar aqui tempo de execução, eu vou ter que trabalhar o que aqui, ó, P3, P2 e P1. A ordem do processo vai mudar. Então, o escalonador, ele vai ser o quê? Um dispositivo, ou melhor, um algoritmo que vai definir a sequência com que os processos vão ser executados. E é claro, pessoal, se eu chegar e colocar o P4 e eu estou por tempo de execução, claro, o P4 chegou agora, ele tem menos tempo de execução, então ele vai ficar para o final. Tá? Vai sempre ficar para o final. E corre-se o risco desse P4 nunca entrar em execução uma segunda vez. Por quê? Porque ele tem um tempo de execução tão baixo que ele vai sempre ficando para trás. Né? Então, o algoritmo que vai colocar os processos em execução, ele tem que tomar esse cuidado, e tem que estar preparado também para identificar processos fora da sequência que está sendo definida. Então, ele tem que, de tempos em tempos, dar prioridade também para os processos mais baixo nível. Baixo nível que eu digo assim, mais lá atrás. Tá? Então, o escalador vai gerenciando isso, ele vai fazendo essa mudança. Nesse caso aqui, ó, é sempre nesse ponto que existe uma mudança de execução no processo. O P1 deixou de executar e entrou o P2. O P2 deixou de executar, entrou o P3 para execução. E aí eu posso chegar aqui depois e fazer o quê? Vai voltar o P1 aqui. Depois vai voltar o P2 e assim ele vai executando. Por quê? Porque o tempo não para. Né? Então, nós vamos ter aí essa execução dos processos, ok? E falando mais um pouquinho do pool, já falei sobre isso. Aqui nós temos os processos, tá? Então, a gente está gerenciando aquilo que eu acabei de falar. Aqui eu tenho o uso da CPU, um histórico, obviamente, um gráfico desse uso da CPU. Né? Aqui a parte de memória, quanto que a gente está usando de memória. E, como eu já mostrei também no encontro virtual passado, aqui a relação de processos que estão em execução. Tá? E, claro, quanto tempo, melhor,
quanto que ele usa de memória e quem que é o proprietário desse processo. Notem aqui que a gente tem o quê? De sistemas, mas tem do usuário Márcio. O usuário Márcio tem muito mais em execução aqui do que sistemas. Pelo menos do que está sendo visível aqui, porque a barrinha de rolagem vai rolar aqui. Ó. Então, a gente pode, né, por exemplo, definir uso de memória que a gente está tendo dos processos, uso de CPU para execução, né, processos de usuário, processos de sistemas, prioridade de execução desses processos. Então, tem uma série de fatores. Pessoal, quando que ele vai tirar um processo da memória? Quando a memória chegar a quanto? 100%. Memória chegou a 100%, ele vai começar a tirar os processos da memória. A gente vai ter o quê? Um algoritmo que vai estar gerenciando quais processos que a gente vai tirar da memória. Por que isso? Ora, se a gente considerar, se eu tirar um processo da memória, ele vai para onde? Para o HD. E eu tenho aqui a memória. O que eu vou fazer com o processo? Vou levar ele lá para o HD. Existe o quê? Um tempo para isso executar. Existe um fator T aqui. Sei lá, 2 nanosegundos. Só que se eu tirar um processo, por exemplo, processo 10, que é prioritário, ou seja, ele está executando mais vezes, eu acabei de colocar ele no HD, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que trazer ele para a memória. Então eu vou ter um tempo novamente de retorno de 2 nanosegundos para trazer ele. Isso é tempo que deixa o processo lento. Então eu tenho que o sistema operacional, na verdade, ele tem que tomar cuidado com os processos que ele vai tirar da memória. Então, por exemplo, se eu pegar um processo aqui, ó, digamos que eu tenho aqui o Firefox. Tá? O Firefox é um navegador. Mas eu estou usando o navegador. Então, se eu tirar ele e a hora que eu for voltar com o processo que vai usar o navegador, o que, que vai acontecer? Ele vai ter que voltar para a memória. Então, eu vou ficar nesse ciclo vicioso aqui até colocar. E essa questão, né, de ir para o HD e voltar, envolve o tempo de barramento, o tempo de leitura do HD, tempo de talvez ter que alocar espaço na memória de novo. Então, às vezes, antes de trazer o Firefox para a memória, eu tenho que tirar outro arquivo, né, outro processo da memória. Então, tudo isso vai impactando. Por isso que essa parte de gerenciamento dos programas, dos processos, também demanda um cuidado. Não é simplesmente a memória encheu, encheu. Ah, eu vou excluir da memória, ou seja, eu vou levar para o HD, vou fazer o swap de qualquer processo da memória. Por quê? Porque eu preciso colocar um outro processo em execução. Não. Existem alguns critérios que devem ser seguidos para poder atualizar esse processo, tirar esse processo da memória. Não pode ser qualquer um. Tá? Tem que ter uma lógica aí, justamente para evitar o quê? Né? Essa questão aqui, ó. Esse vai e vem do HD para a memória. Então, toda vez que vocês sentirem que o computador de vocês está lento, dê uma conferida principalmente no uso do processador e na memória. Por quê? Porque se a memória estiver cheia, ele vai fazer o swap e aí ele vai começar a ficar lento. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, ok? Então, obviamente, né, isso que eu acabei de falar, o espaço que cada programa ocupa, né, do recurso. Então a gente tem que estar gerenciando tudo isso, tá? Alocação da memória entre os diferentes programas. O sistema operacional deve gerenciar a memória disponível. Mecanismo de proteção da memória entre os diferentes programas, tá? Pessoal, se você tem a memória
O P1 está aqui, né? Você tem toda essa parte de memória. Aí o P2 não vai poder ocupar o espaço da memória do P1. Isso daqui, ó, não vai poder acontecer. A memória ocupada por P1 é referente ao P1. Tá? Existe aqui uma tabela de gerenciamento do espaço da memória. E detalhe, por que eu falei que esse tempo aqui, tá? Esse tempo aqui, ele é demorado, a gente deve evitar isso. Porque a hora que o processo está na memória, digamos que ele está na posição 10, você tirou ele da memória. A tabela, ele está na posição 10. Os outros processos que podem estar compartilhando alguma coisa com ele, sabem que ele está na posição 10. Só que a hora que o P1 voltar, né, ele vai voltar, por exemplo, na posição 50. Então, ele saiu daqui, vai voltar na posição 50. O que vai acontecer? Essa tabela vai ter que ser o quê? Atualizada, porque a hora que outros processos forem buscar ele, ele vai ter que direcionar para o novo caminho dele. Pô, mas estava todo mundo apontando para o 10, agora vai ter que vir para o 50. Então a gente tem que atualizar essa tabela, tá, do que está na memória para manter a referência entre os processos. Então a gente tem essa tabela de sincronização, fundamental e crucial, tá? Sempre a gente vai ter que tomar esse cuidado, tá? Bom, falamos aqui, também falei de como está relacionado com o hardware, né? Obviamente, conjunto de instruções do computador e gerenciar os recursos, falamos bastante sobre isso. Ah, da forma com que ele gerencia, né, e funciona aí, né, ao ponto de vista dos programadores, também do usuário, principalmente. Então, né, o programa, que a gente também já vem estudando, né, ele vai ter aí um conjunto de instruções para serem realizados. Esses conjuntos de instruções vai demandar o quê? Recursos. O sistema operacional vai ter que gerenciar esses recursos de acordo com a sua execução, tá? Esse programa tem um tempo para executar. Ele tem o quê? Uma prioridade. Então, a gente também, como programador, a gente consegue definir essas informações aonde? Via código. Ah, mas digamos que não fui eu que programei o processo. Eu posso fazer o quê? Via configuração, alterar tempo e prioridade, alterar o tempo e a prioridade desse processo. Só que só vai valer enquanto ele estiver aonde? Em execução. A partir do momento que ele foi finalizado e eu carregar ele novamente, eu vou ter que alterar isso. Então, por exemplo, se você está jogando, né, por exemplo, lá, você tem um game, e você definiu uma prioridade para ele, alta, se você fechar o jogo e voltar, essa prioridade voltou à prioridade que o programador definiu para ela, e não a que você alterou. Aí você tem que ir lá no processo do jogo e alterar essa questão da prioridade. Então vai ser sempre ter que fazer essa alteração e esse gerenciamento, ok? Claro, né? Uma das coisas que a gente vê, né, nós temos o quê? Uma linguagem que o computador vai entender, que, como a gente já discutiu, uma linguagem de zeros e uns, né? Já que ele é o quê? Eletrônico. Então, eletrônico a gente trabalha com o quê? Com pulsos. Pulsos o quê? Magnéticos. Ou melhor, eletrônicos, né? Então, por isso que a gente trabalha com 0 e 1. 1 vai pulso, 0 não vai pulso. Tá? Então, para o computador, todo o software que a gente está utilizando, todo o processo,
é um conjunto aí de zeros e uns, né? Para nós, se a gente pegar um conjunto de zeros e uns aí, vai ficar muito difícil de entender, mas para o computador isso já está relacionado. Então a gente usa o quê? Uma linguagem de programação para escrever o quê? As instruções. E essas instruções depois são o quê? Convertidas para zeros e uns. Tá? Então, se a gente pegar aí todo o software que a gente está rodando, ele vai ser essa sequência aqui de zeros e uns, tanto dentro da memória, quanto dentro do processador. Ou seja, dentro da nossa CPU. Tá? Vai ser sempre trabalhando com isso. O barramento, que faz a transição dele de um lugar para outro, vai trabalhar também com zeros e uns. Tá? E assim, né, a gente vai trabalhando. Uma das coisas que eu também mencionei no finalzinho, né, do encontro virtual passado, o nosso barramento, né, aonde os nossos zeros e uns são transmitidos. A gente tem o quê? Um controlador de disco rígido, controlador USB, controlador de teclado, controlador de vídeo, memória, nossa unidade de processamento, os nossos dispositivos de entrada e saída, tá? Então, tudo isso é gerenciado pelo sistema operacional, inclusive como as informações vão transitar aqui nos barramentos. Ok? Bom, a nossa unidade, né, de processamento, ou a CPU, Unidade Central de Processamento, nós temos o quê? Algumas opções aqui, né? Então, a gente tem o quê? Basicamente, um arquivo de registro do que está sendo processado, né? A nossa unidade lógica aritmética. Olha, se a gente está trabalhando com zeros e uns, a gente vai fazer o quê? Cálculos aritméticos com relação a isso, tá? Então, a gente vai estar usando 0 e 1 para fazer cálculo. Temos o que aqui? O nosso barramento. A gente tem o quê? Um leitor USB, uma placa gráfica, um controlador do nosso disco, a nossa memória principal. Aqui nós temos o barramento, tá? E, é claro, a nossa interface aqui para poder colocar tudo em processamento. Então, isso daqui é um fluxo do processamento, tá? A gente vai controlar, tá onde? A informação está chegando de onde? Então, para vocês terem uma ideia, eu estou usando aqui um dispositivo USB, que é o quê? A minha mesa. A mesa, ela está mandando informação para onde? Para o controle do USB. E está mandando a informação para onde? Para o barramento. O barramento está trazendo aqui, ó, para o dispositivo de entrada e saída, que está fazendo o quê? Colocando para processar. Pessoal, tudo isso que eu estou fazendo aqui, de desenhar, de escrever, o processo está entrando em execução, né? O processo que gerencia, né, o PowerPoint aqui, ele está entrando em execução. Então, digamos que eu tenho aqui o PowerPoint, o PW, esse processo, ele está onde? Ele está saindo de execução para interrompido? Não, mas ele está saindo para espera. Por quê? Porque ele não pode ficar o tempo todo em execução. Então, ele saiu de execução, foi para espera. Aí, digamos que a placa de rede, né, vamos colocar aqui, ó, a rede, que também está aqui no barramento. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó, rede. Ele está fazendo transmissão, ele está recebendo, então ele está também entrando em espera
ia estar tendo provavelmente uma troca aqui entre a rede, né, entre o processo da rede e o processo do PowerPoint, para poder utilizar o quê? Os recursos que estão aqui em processamento, inclusive o barramento, né, que nós temos aqui. Então, temos dois processos já distintos aqui, entrando na nossa unidade lógica aritmética para ser processado. Né? E dessa forma, nós vamos evoluindo, né, nesse universo aqui de processamento. Tá? E aí, é claro, né, a gente vai estar executando. Um detalhe importante, pessoal, que eu também já comentei, mas só para relembrar, nós temos algumas arquiteturas. Nós tínhamos uma arquitetura 16 bits, na verdade 8 bits. Depois nós fomos para uma 16, depois nós fomos para uma 32 bits. Nós estamos hoje numa arquitetura 64 bits. Claro que essas arquiteturas também estão relacionadas aonde? A nossa CPU. Tá? Então, uma CPU 64 bits consegue executar programas 32 bits, 16 bits, 8 bits. Mas uma arquitetura 32 bits não consegue executar programas 64 bits. Tá? Então, a gente também tem que tomar cuidado, né, com o conjunto de programas que vai ser executado. Se eu tenho uma arquitetura 32 bits, eu não consigo executar 64 bits. Se eu tenho, ainda falando aqui, ó, também vale para onde? Para o HD. Se eu tenho um HD formatado em FAT16, né, ou FAT32, ou NTFS, tá? Por exemplo, se eu tenho uma estrutura FAT16 e o meu arquivo foi preparado para uma arquitetura FAT32, eu não consigo gravar ele no HD. A mesma coisa acontece com o NTFS. Provavelmente vocês já se depararam com isso daqui. Quem nunca colocou um HD, desculpa, um pendrive para ler na USB e se deparou com o quê? Com uma mensagem que aquela estrutura de arquivos não era válida para o sistema operacional. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, perdi o pendrive. Não. Você estava utilizando o pendrive numa arquitetura, por exemplo, FAT32, e tentou abrir numa FAT16. Uma FAT16 numa FAT32, você até consegue, por quê? Porque a FAT32 consegue gerenciar a FAT16, a NTFS consegue gerenciar. Sempre para cima, para baixo aqui, a gente consegue gerenciar. Para cima é que não funciona. Tá? Outras vezes, você usou um pendrive no Linux. Provavelmente ele vai vir com o quê? ESEXT. Ele não vai conseguir rodar esse pendrive no Windows. Por quê? Porque o Windows não vai reconhecer esse formato do pendrive, esse formato de geração dos setores do cluster no pendrive, dessa unidade lógica. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Da mesma forma que a gente toma cuidado com a arquitetura de computadores, nós também temos que tomar cuidado com a FAT, com que a gente formata os nossos discos. Tá? Por quê? Porque senão a gente vai ter problemas com relação a isso. Tá? A gente vai ter muitos problemas com relação a isso. Tá? Então, né, mais uma vez revisando, todo programa em execução está na memória. Se a memória saturou, memória full, vai para onde? HD. Tá? Memória tem o quê? Seus endereços de memória. Né? Lembra que eu falei lá do 10, do 50? Não vai importar o tipo. A execução vai acontecer de maneira sequencial de acordo com o quê? Com o escalonador que eu estou usando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. FIFO. First in, first out. Primeiro a entrar,
primeiro a sair. Né? Prioridade. Tempo de execução. Então, são alguns tipos de escalonadores que a gente vai encontrar. Tá? Então, né, revisando aqui mais uma vez a nossa CPU, o ciclo básico, busca a informação na memória principal, coloca ela, prepara ela para executar, que é o decodificar, põe em execução, executou, salva todos os registradores, ou seja, todas as informações de execução e devolve para a memória principal. Pessoal, ó, vou colocar aqui mais uma vez, ó, eu tenho a memória, tá? Eu tenho o quê? Né? A CPU. Eu tenho o P1. O P1, ele é encaminhado para processar. O P1 aqui está na posição X. O que ele fez aqui? Executou. Saiu da execução, ele vai ser o quê? Salvo com relação ao registrador, ao registro. E vai voltar para onde? Para a memória. Só que a hora que o P1 voltar para a memória, ele não vai voltar a X. Ele vai voltar a X mais 2. Tá? Então, a hora que o processo sai da CPU e volta para a memória, ele volta diferente. Ele precisa voltar diferente. Por quê? Porque senão é como se ele não tivesse executado. Tá? Alguma coisa vai acontecer com ele aqui na CPU. Então ele tem que voltar diferente. Porque senão, toda vez que ele entrar para executar, ele sempre vai parar, vai fazer a mesma coisa. Ele não vai evoluir. Por isso é que a gente tem, né, o conceito dos registradores. Registrar o ponto que ele parou a execução para que ele possa depois, né, dar continuidade. Sempre a gente vai ter os registradores ali em todos os processos, tá? O registrador deixa de ser válido quando o processo é o quê? Finalizado. Então, eu estou usando aqui nessa apresentação o quê? O PowerPoint. Eu falei que o PowerPoint, onde eu coloquei? Está aqui, ó. O PowerPoint estava entrando e saindo de execução. Aqui, por exemplo, ele vai X, volta X mais 1. Aí ele vai X, volta X mais 1. Só que o X está sempre sendo atualizado. Tá? E aqui, todo esse processo, ele é preparado para colocar em execução, preparado para ir para espera, preparado para colocar em execução de novo. Tá? Então, esse é um ciclo que ele vai se preparando. Por isso que os registradores são fundamentais para esse processo. Tá? E aqui, exemplificando um pouco mais, nós temos aqui o nosso banco de registradores. Tá? Aqui ele está em execução, usando todos os recursos. Nós temos uma unidade de controle, que consulta os registradores, prepara para a CPU, coloca em execução e devolve. Então a gente vai ter isso aqui, ó, né? E consequentemente, depois volta para cá, como a gente está vendo aqui nas setas. Tá? Então, mais importante que a unidade de controle, que a unidade lógica aritmética, são o quê? Os registradores para manter a fluidez do processo em execução. Né? Senão, ele não vai sair do lugar. E esse banco de registradores aqui, esse conteúdo, ele vai ser o quê? Atualizado quando? Quando eu começar a fechar processos. Então, no momento que eu fechar o processo do PowerPoint aqui que eu estou apresentando, o que vai acontecer?
ele vai tirar tudo relacionado ao banco de registradores do PowerPoint, ou seja, toda a execução. Tá? No momento que eu fechar o meeting aqui, que eu estou fazendo a transferência de dados, ele vai tirar todos os recursos, né, dos registradores relacionados ao meeting que estava sendo executado. Tá? Então, esse banco, né, esse ponto aqui de registradores, ele sempre vai ser atualizado, tá? Sempre, para manter, obviamente, o processo sempre evoluindo, ok? Então, falando, né, o que eu acabei de falar aqui, né, do que os registradores fazem, como ele gerencia tudo isso, que o sistema operacional, né, tem que salvar os registradores, porque senão o programa não continua sendo executado. E aqui, para a gente finalizar, existe um recurso que a gente utiliza muito, principalmente em processadores com N núcleos, que é um recurso que a gente chama de pipeline, que é utilizado para melhorar o desempenho, né, dentro da execução. Então, como eu disse, Modernas tem recursos para executar mais de uma instrução ao mesmo tempo. Por quê? Eu tenho aqui, eu tenho meu núcleo 1, meu núcleo 2, o núcleo 3 e o núcleo 4. Não consigo executar mais de uma instrução ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir se eu tiver somente um núcleo. Por quê? Porque a gente não consegue executar em paralelo. Tá? Num único núcleo, mas quando a gente tem mais de um núcleo, a gente consegue. Então, por exemplo, um exemplo aqui. Eu tenho, né, uma lavanderia. Digamos que eu vou executar via PC, né, via PC, o funcionamento da máquina de lavar, da secadora, da máquina de dobra e da máquina de guarda. Então, eu vou lavar, secar, passar e guardar a roupa. Cada processo aqui leva 30 minutos. Então, para fazer essas 4 etapas sequenciais, eu vou ter aqui o quê? Um tempo de 120 minutos. E se eu tiver que fazer mais de uma vez esses processos aqui? Quer dizer, se eu colocar na execução em sequencial aqui, eu só vou poder usar a máquina de lavar 120 minutos depois. Nesse caso, esse recurso vai ficar o quê? Ocioso por 120 minutos. A secadora vai ficar ociosa por 90 minutos. A mesma coisa com a máquina de passar e com a máquina de guardar. Uma das soluções para isso é a gente utilizar o quê? O pipeline. Tá? Se eu for fazer essa execução de 4 lavagens sem utilizar o pipeline, ó, eu falei que era 2 horas cada etapa. Então aqui são 2 horas, aqui mais 2 horas, aqui mais 2 horas, aqui mais 2 horas, totalizando esse tempo todo aqui, como eu coloquei ali, 8 horas. Tá? Poxa, mas eu preciso lavar 4 lavagens de roupas, ou seja, repetir esse processo aqui 4 vezes como está aqui. Eu vou ter que guardar, esperar 8 horas? Não. Tem como a gente utilizar esse recurso, otimizar isso e diminuir isso para 3 horas e meia. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a primeira lavagem. Então, eu vou ter 4 lavagens aqui, A, B, C e D. Vou começar com a A. Qual que é o primeiro recurso que eu vou utilizar? A máquina de lavar. Hora que eu terminar de lavar, aqui foi o quê? 30 minutos. Eu vou tirar da máquina de lavar e vou colocar para a secadora. Se a secadora já está disponível, melhor, se a máquina de lavar está disponível, enquanto eu estou secando, eu vou startar a máquina de lavar também. Só que eu vou startar com a lavagem B. Então, enquanto a lavagem A está secando, a lavagem B começou, né? Hora que a lavagem A for para a parte de dobra, a lavagem B vai para a secadora, porque a secadora já está disponível. A lavagem C começa
aí para a máquina de lavar, por quê? Porque a máquina de lavar também ficou disponível. Tá? E assim a gente vai conseguindo, né? A gente vai ter o ápice aqui, onde a gente vai estar com os 4 recursos simultaneamente em uso. Claro que aqui eu vou ter isso no núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3 e, consequentemente, núcleo 4. Tá? Nesse momento aqui, ó, com 2 horas, 1h30, eu vou ter todos os núcleos sendo utilizados. Tá? Aqui eu estou tendo o quê? Uma programação em paralelo. Por quê? Porque eu estou conseguindo utilizar todos os núcleos desse processador. Tá? Eu estou tratando isso dessa forma, né? Todos os núcleos. Então eu vou ter o quê? Esse recurso aqui que a gente vai estar vendo aí para poder utilizar. Ó. Processo 1, processo 2 e processo 1, processo 3, 2 e 1, processo 4, 2 e 1, de acordo com que os recursos vão sendo disponibilizados. Se eu tiver mais que 4, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A partir do momento, eu vou estar sempre com os 4, 5 recursos aqui sendo utilizados, tá? Sempre. E aí a gente vai tratando isso da melhor forma possível. Eu já falei bastante dos barramentos aqui também. Os barramentos de entrada e saída, deu o exemplo ali atrás. E é isso aí, pessoal. Vimos, né, de uma forma aí bem rápida, mas com bastante informação, né, sobre o nosso, como o sistema operacional faz para gerenciar os processos, né, como que a gente disponibiliza, né, toda essa utilização, né, e como que a gente faz aí para ter, né, esse melhor desempenho quando a gente está, né, nessa constante execução. Né? Eu estou tentando ver aqui um exemplo para vocês, né, onde a gente vai estar, vou estar mostrando mais alguns detalhes aqui, né, relacionado a isso. Deixa eu só ver se eu consigo gerar aqui uma visualização melhor aí para vocês, né, com relação ao que está acontecendo aqui. Hum, eu acho que aqui vai dar para mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Compartilhar a tela cheia, né? Bom, acredito que vocês estejam vendo aí. O sistema operacional está gerenciando a minha máquina. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, é que aqui não vai ter como gerir da melhor forma aqui. Mas, por exemplo, ó, eu tenho o uso da minha CPU. É que aqui na CPU eu não tenho opção para... Ah, tá aqui, ó. Não, não, aqui é outra coisa, não é. Eu não estou conseguindo visualizar todos os núcleos que eu tenho aqui para mostrar essa parte relacionada a gráfico. Mas, por exemplo, ele faz uma separação aqui. Ó, atualmente, 18% do meu processador está em uso. Tá?
Então, ele está usando aqui, ó, agora 18%, 22%. Está tendo uma variação aqui do que eu estou usando. Tá? Eu tenho 20 processadores lógicos, tá? Que estão aqui. Nesse momento, eu tenho 273 processos em execução, né? E ele está rodando aqui a 6 horas e 14 minutos, quase 15. De memória, eu estou tendo aqui o quê? 18, quase 19 gigabytes de memória disponível e estou usando 12. Tá? Mas confirmado aqui está dando 17, quase 18%. Tenho 904 megabytes de memória paginável, ou seja, que está sendo utilizada aí. O meu disco é um SSD, tá com uso bem baixo de disco. Por quê? Porque eu quase não estou usando o HD nesses processos que eu estou executando aqui. Eu não estou buscando nada lá, não estou fazendo nenhum tipo de leitura. De rede, tem hora que está dando uns picos, ó. Né? Vocês podem ver. Tem hora que está baixo, mas tem hora que dá um pico. E aqui, relacionado à parte gráfica. Estou trabalhando com a visualização 3D, então está tendo aqui. Não estou codificando e nem decodificando nenhum vídeo. Eu tenho, né, a minha placa de vídeo, ela tem 12 GB de memória dedicada a ela. Só que, dependendo do que eu for fazer, se isso chegar a 12 gigabytes, ele vai usar o quê? A memória compartilhada. Ou seja, a minha GPU, a minha placa de vídeo, vai começar a utilizar a minha memória aqui, ó. Tá? Então, o sistema operacional está gerenciando tudo isso daqui. Se eu abrir um outro processo aqui, deixa eu ver um processo aqui que vai ser um pouco mais robusto. Ó, vou abrir o Word, tá? Viram que ele deu um pico de execução aqui, ó? Esse pico foi justamente no momento que eu abri o Word. Se eu abrir um arquivo, ele vai dar um pico na leitura de disco, ó. Tanto que ele fez aqui. E também deu um picozinho, um pico aqui na memória também. Tá? E foi um arquivo pequeno que eu abri. Tá? Então, de acordo com o que a gente vai utilizando, a gente vai tendo o quê? Uma navegabilidade aqui, um gerenciamento do que o processador está fazendo. Infelizmente, aqui não deu para mostrar o que está em cada núcleo, mas dá para a gente ver aqui, ó. Cada arquivo que tem aqui, ele tem um ID do processo, né? Então, ó, eu tenho, vamos lá, aqui dá para a gente ver bastante coisa do processo, ó. Eu tenho o nome do processo, por exemplo, Acrobat. Tenho o ID dele, notem que eu tenho 2 Acrobats em execução. Tá? E tenho mesmo, que eu estou com 2 arquivos aqui abertos. Né? Um está utilizando 1800, não, 182 KB, tá, de memória, o outro está usando 43. São todos de arquitetura 64 bits. Não tem uso de CPU, que significa que eu não estou usando o arquivo, então não está tendo uso de CPU. E o proprietário desse processo sou eu, o Alessandro. Mas olhem que temos alguns arquivos aqui de sistema. O sistema está utilizando, o sistema está utilizando, tá? Serviço local, tá? Então, ó, serviço de rede. Estão vendo que o serviço de rede também está abrindo processos aqui para manter o quê? A rede funcionando. Tá? Então ele está gerenciando isso. Né? Vamos ver se tem mais algum aqui. Tem mais aqui, ó, DWDM, UNFD. Né? Então a gente vai
analisando e vai visualizando, ó, serviço local para manter alguma coisa do sistema operacional local funcionando, mais um serviço de rede. Então, basicamente, aqui temos alguns proprietários, né, do usuário que está usando isso, o sistema, né, sistema, sou eu, né, o usuário. Se eu usar um processo diferente, ele vai, obviamente, mudando isso, tá? Ele vai gerenciando isso. Então, a gente pode ver aqui, ó, que serviço local, sistema, serviço de rede está relacionado ao quê? Aos serviços do Windows, né? Aí, os meus serviços aqui já estão relacionados, ó, sistema NVIDIA, eu estou trabalhando com o NPL, o Norton foi um arquivo de sistema, mas eu também tenho, né, a responsabilidade do usuário pelo arquivo de sistemas. Se eu vir aqui e fizer um login com outro usuário, vai aparecer um segundo usuário aqui, sei lá, supervisor, por exemplo, só que eu vou estar com logins diferentes, mas ele vai estar gerenciando, né, todo o processo que está acontecendo aqui. Aqui eu consigo ver os processos do usuário, né? Aqui eu sei qual que está usando mais, menos memória, né? Aqui a parte de desempenho, aqui em processos. Para cada processo, ó, no caso o Chrome, né? O Google Chrome, ele está com 52 instâncias ativas. Ele está usando 12% de memória, 4 gigabytes de memória. Então, o processo que está usando mais é o Google Chrome, tá? Interrupções do sistema, pessoal, ó, esse daqui é interessante, foi até bom ele aparecer aqui. O que é esse processo de interrupção do sistema? Por que ele está aqui? Porque é justamente agora que ele tira um processo de execução e coloca o outro. Então, esse é o processo que é utilizado para o processo atual, coloca ele em espera e traz o próximo processo da fila para a execução. Então, ele faz essa interrupção, ele faz essa tratativa. Né? Por isso que ele aparece como um processo também. Até interessante, né, para ilustrar para vocês aí. Beleza? Bom, pessoal, relacionado, né, toda essa parte, né, falamos aí de sistema de arquivos, falamos de escalonador, falamos de execução de processo, falamos um pouco aí da criação e das propriedades de cada arquivo, né, do gerenciamento desses processos. E é claro, a gente vai aprofundar mais algumas coisas relacionadas a isso no decorrer que a gente for finalizando aí as aulas, tá? E hoje, né, chegamos aí a pouco mais de 2 horas aí, né, que a gente está discutindo isso, mas deu para a gente fechar esse conteúdo aí das 4 semanas para vocês estarem, né, respondendo aí a AD, ok? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Tudo tranquilo nessa parte? Né? Ficou algum detalhe aí que vocês gostariam de tirar mais alguma dúvida ou tá tudo ok? O Maurício, tá tudo ok? Bom, pessoal, coloco à disposição, caso vocês tiverem alguma dúvida agora ou depois, né? Até para quem assistiu e, obviamente, depois aí a gravação, se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, a gente vai, né, tá ajudando vocês aí a sanar todas as dúvidas, tá? Para ficar tranquilo, beleza? E, então, podemos parar por aqui, né? Hoje, vou até finalizar aqui a nossa gravação, né?